a gente se vê ali naquelas situações. Às vezes o irmão chega e a gente se identifica, porque ele está achando que está vivo ainda e vivendo tudo aquilo. E a gente vive essa ilusão de achar que a gente pode ainda fazer certas coisas que não nos cabe mais. Então a gente aprende muito com isso, não é só... Quem somos nós para dizer, vou ensinar alguma coisa? Ainda não. E até porque, Mary, não tem nem... Porque assim, cada reunião é única. É única, exatamente. É única. Não, cada reunião é única, não tem repetição, não tem. Os fatos podem parecer, mas cada reunião é única. É uma reunião individual, naquele momento. Ô, Rose? Daquele dia, daquela hora. Perfeito, Brandina. Um ato, uma palavra, né, uma escuta. A gente sabe que nas reuniões mediúnicas, como trouxeram aí Brandina e agora Mary, espíritos que ainda estão ou endurecidos ou pelo próprio desconhecimento, têm lá seus 200, 300 anos. Ou mais. E que às vezes, um choque anímico, às vezes um posicionamento, às vezes uma fala, um acolhimento. Uma música. Né? Uma canção, né? Muda toda uma condição desse espírito. Eu queria que você falasse aqui rapidinho, você que também participa das reuniões mediúnicas lá na União Espírita. Lembrando de Moisés, quando estava diante da sarça ardente, que precisava tirar as sandálias para pisar, porque o terreno era sagrado. É um terreno sagrado, é tanto respeito que envolve uma reunião mediúnica, é um trabalho tão conjunto, a gente tem tanto amparo do lado espiritual, é tanta organização, que às vezes a gente fica até constrangido em fazer as coisas no improviso. Um dos guias, um dia, a gente estava numa fase que a gente estava chegando assim um pouco assim, fora, em cima da hora. E aí, Augusto, né? A gente sente muito, porque chegamos assim, estamos chegando. Eu também sinto muito. Então, sem chamar atenção, sem brigar, tem assim, você sente o puxão para sairmos da ilusão. Que é um ensinamento que ela fala. Exatamente. Que ela fala. E com toda amorosidade. Com muita amorosidade. E então, quando a gente sabe depois, nas horas das avaliações, depois do final, que aquele trabalho, às vezes, conseguiu se resgatar. Espírito que estava, vamos dizer, uma ovelha perdida, que desembrenhou para um outro aspecto e que não se conseguia, né? E aí, antigamente, eu perguntava, mas por que é que os espíritos já morreram, esses que já morreram, estão lá no mundo espiritual? A equipe de mentores está lá no mundo espiritual. A minha infantilidade, né? Por que que... Por que precisa da reunião mediúnica? Se já está lá do lado de lá, vai lá, conversa, faz lá. Para que precisa da gente? Vim para aqui, né? Quanta ignorância, né? Aí que nós vamos entender que o fluido animal que nos anima, porque nós estamos na matéria, então nós temos um magnetismo animalizado. O outro que se acha ainda no pensamento que está na existência material, na mesma condição, ele vai conseguir ter mais acesso. Né? E ali nós vamos ter um duplo movimento. Aquela situação serve para ajudar aquela pessoa a sair da posição que está, sofrendo, às vezes, há milênios, né? E vai nos ajudar a despertar para aquilo sem precisar passar por aquela mesma situação. Porque se deixar o freio desembestado, um carro sem freio, cai ribanceira. E o que é o nosso freio? As dores,
nossas dores do outro, são freios na nossa vida, para que a gente não repita aquilo que a gente vem repetindo existências após existências. Porque as histórias se repetem nas famílias, a gente vê isso nas constelações o tempo todo, como que a história se repete geração após geração. Então as histórias também se repetem, comunidades, civilizações, guerras, são repetições. Sim. Até a hora que alguém, junto com outro alguém, que 1 mais 1 é muito mais do que 2, Salles. E somos olho por olho, dente por dente, né, Rose? Se ficarmos olho por olho, dente por dente, como alguém já disse, seríamos no mundo de deficientes visuais o tempo inteiro, porque seríamos todos cegos. E banguelos, né? Então, a misericórdia divina nos traz a quantificação espírita num século que a gente já podia despertar para tal, logo após a Revolução Francesa, que era o quê? Qual era a bandeira? Qual era a bandeira da Revolução Francesa? Liberdade, igualdade e fraternidade. Eu ouvi essa frase agora há pouco tempo. Então, nós já estávamos sedentos por deixarmos de ser escravizados, deixarmos de ser ignorantes. E para deixar de ser ignorante, a gente precisa conhecer. Olha o nome do programa, né? A gente precisa conhecer. Aí, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Qual é essa verdade? A verdade sobre nós, sobre cada um de nós. A sua verdade. Ela te liberta. Assim, quando o Espiritismo surge, Martins Peralva, nesse capítulo que nós vamos ver hoje, ele vai falar que o Espiritismo pode ter nascido no século, no último quarteto lá, penúltima parte do século XVIII, XIX. Mas, enquanto fenomenologia, ele existe desde a época desde que a humanidade. Sim, é humanidade. É humanidade, exatamente. Então, não é propriedade. Só que o Espiritismo, ele não vai inventar espírito. Moisés, quando proibia que se evocasse espírito, ele já ali era uma afirmativa, né? Que existia espírito. Agora, naquela época, na ignorância, em brincar, nem querer brincar com aquilo que era sério, Moisés, como um educador também, ele precisava, um legislador, né? Ele era mais legislador do que educador, mas ele precisava botar uma lei, proíba, né? Como criança, você não pode brincar com faca, então, proibido mexer na gaveta de faca, porque você não sabe mexer com faca. Então, você não pode mexer nisso e naquilo, proibido. Então, tinha que proibir, uma vez que não se entendia, não se tinha o alcance, né? O alcance do entendimento, da expansão da consciência. Aí, século XIX, é muito tempo depois de Moisés, né? Aliás, 4.000 anos antes de Cristo, Moisés. 2.000, né? Ali, 6.000 anos depois, né? De Moisés, a gente já está ali com a condição evolutiva que podemos compreender e entender que não existe só matéria, que nós estamos na matéria, mas não somos matéria. Quando eu sonho, né, aquilo é real ou é algo da mente? Pode ser até uma construção do psiquismo, mas também pode ser, vão ter sonhos que são reais. Eu vou me encontrar, né? Eu posso me encontrar com alguém desencarnado ou com alguém encarnado, sim. Né? E ali, todo mundo sabe que é real. Agora, enquanto a gente está na ilusão, né? Na enganação, fora da realidade, de achar que não, nós vamos ficar brincando de viver. Né? Literalmente. E aí, na reunião mediúnica, toda reunião mediúnica é magnífica, todas as que eu participei até hoje.
são emocionantes. Os relatos são emocionantes. Quando a gente percebe uma pessoa conseguindo enxergar a outra no outro lado, olha, eu não tenho mediunidade de nada, mas eu escuto, né, através dos médiuns, você percebe que ali não é invenção do médium, porque não teria como inventar outra língua, não teria como inventar aquela situação, aquela fala, só se fosse, nem se fosse um artista, não tem como. Não tem como o médium sentir, por exemplo, que está o corpo em chamas. Ele vai criar isso e sentir que tem uma lança enfiada nas costas no meio disso, que a cabeça está degolada, né? A perna está travada, a perna do médium fica travada. Ah, mas que horrível ser médium. Eu acho mesmo que deve ser assim, um peso, uma caridade, uma caridade. Mas o médium é preparado, ele não vem assim, ó, gente, o médium é preparado antes. E não vai desencarnar disso. E não vai desencarnar disso. Não vai ficar doente. Não vai ficar doente, muito pelo contrário. Muitas vezes o médium chega sentindo isso, que passou a semana assim, quando sai novo. A pessoa sai nova, renova. Nossa, parece que eu, né, um alívio, tal, né? Porque vai cuidar de outro, mas a misericórdia cuida do médium também, porque o médium é um ceareiro ali do Cristo. Hoje, né? o fio de eletricidade, ele conduz a eletricidade, ao mesmo tempo ele recebe a eletricidade, ele é a própria eletricidade. Então, as benesses do final... Mas é muito bonito de ver, assim, quando você lê nos livros de André Luiz, os cuidados, tem passagens que André Luiz é orientado pelo instrutor. Olha, nós vamos entrar em tal região, né, tenha confiança, evite ter medo, porque nós vamos passar com tal finalidade para chegar em lá, para resgatar. E esses outros não podem descobrir que nós estamos aqui. Então, nós vamos ter que apagar, assim, é como se você tem uma lanterna, você tem que apagar a lanterna para diminuir, porque tem uma finalidade. Aí, por que não pega também os outros? Por que não resgata os outros? Porque só se consegue resgatar quando a pessoa está apta a ser resgatada. Quando ele quer ser resgatado. Quando ele quer ser transformado. Quando ele quer sair daquele lugar, né? E quando a pessoa começa a emanar isso, é como se saísse, você está no meio do mar, e você está perdido no navio, mas você acha uma bombinha daquela que faz assim, e sai um foguetezinho ou uma fumacinha SOS, é ouvido aquilo ali. Então, ninguém deixa de ser socorrido quando pede socorro. Ninguém deixa. Tanto encarnado quanto desencarnado. Tanto na carne. Ninguém para. Você só para de beber se partir de mim. O AA fala isso, tem que partir de você. Tem que partir de você, qualquer mudança. Evanildo quer falar, quer trazer uma fala. Diga, Evanildo. Interessante a pergunta que você fez para a Brandina, quanto a diferença entre um evangelho no lar e uma mediúnica. Eu considero como se fosse dois laboratórios com funções diferentes. O evangelho do lar é reunião de amigos e familiares, né? Onde mediúnica é feita por pessoas que têm a capacidade de saber de como entrar em contato com a espiritualidade. Né? Não que o evangelho do lar, a espiritualidade não esteja presente. Né? Mas eu faço essa comparação. Né? Perfeito. Laboratório de fases diferentes. Perfeito. Finalidades parecidíssimas, né? Para não dizer iguais, de assistência a todos nós. Rose, vamos? Vamos. Martins Peralva. Mediunidade e Evolução, capítulo 6. Não é isso? Kardec e a mediunidade. Emmanuel vai trazer logo. Martins Peralva começa com Emmanuel.
Mediunidade, assim tanto quanto a visão física, representa, do ponto de vista moral, força neutra em si própria. E Martins vai explicar isso. Ele vai começar a falar aqui que o Espiritismo não é obra de Allan Kardec. Allan Kardec é um codificador. O Espiritismo é obra dos Espíritos. E por isso que o nome do livro, primeiro, é Livro dos Espíritos. Então, Allan Kardec foi o escolhido pelas suas características de seriedade, de pesquisador, de educador, de muitas outras características de idoneidade. Ele é o escolhido para ser de trazer isso e organizar para que fosse facilitado o estudo e nosso entendimento do que existe o mundo espiritual. Aí Martins Peralva vai trazer que a sua denominação, doutrina espírita ou dos espíritos, fala aí da sua origem. Qual a origem? Um plano espiritual. Então, Allan Kardec, ele vai ser o sistematizador dos ensinos espíritas na Terra, convertendo isso tudo em um corpo de doutrina, a que se dá o nome de codificação espírita ou codificação kardeciana. Os princípios doutrinários vieram até nós sob a égide de Jesus. Que princípios doutrinários são esses? O Espiritismo vai ter como princípio Deus, pluralidade dos mundos habitados, reencarnação ou vidas sucessivas. Pluralidade das existências, né? Isso. Lei de causa e efeito, livre-arbítrio, ação e reação. Nós vamos encontrar, esses são os princípios básicos, mas nós vamos encontrar um corpo onde que vai vasto, ter muito mais princípios, mas esses são os primordiais. Quem que ditou a doutrina espírita? Vários espíritos. Aonde? Em diversos pontos do orbe. Kardec estava na França, mas era em vários pontos. Ele se correspondia com vários médiuns, ele viajava onde estavam vários médiuns, e é a universalidade dessas informações que ele consegue enxergar na sua forma dedutiva e na forma de pesquisa qual era a realidade. Através de muitos médiuns, não era um médium só. E naquela época, lá logo que surgiu, então, tinha médiuns que eram adolescentes. Por que, Rose? Mostrando assim que não existe idade para a mediunidade. Pode ser criança, pode ser adolescente, pode ser adulto. Rose, imagine só. Aqui você tem a formação enquanto psicóloga. E você tem a sua idade cronológica. A tendência a você ser médium para falar sobre as comunicações mediúnicas e trazer respostas era você contaminar as respostas baseadas na psicologia. Sim, sim. Por isso a necessidade também. Os adolescentes, eles iriam estar ali menos suscetíveis a contaminações dos próprios conhecimentos. Né? Kardec, mestre, no sentido completo do vocábulo, organizou os ensinos, coordenando-os de uma forma ímpar. Né? Isso, se a gente for olhar ali, ele fez isso em 2 anos apenas. Em 2 anos ele publica o Livro dos Espíritos. Então, aí, o interesse de Kardec qual era? O estudo das manifestações consideradas, então, supranormais, que eclodiam na América do Norte e na Europa. Isso já acontecia há mais de 5 anos, quando Kardec veio a conhecer. Kardec, incrédulo a princípio, cético, ele, inclusive, negou-se a participar logo no primeiro ano que foi chamado pelo seu grande amigo, o seu Fortier, mas depois, no ano seguinte, ele... peraí, você está falando que mesa responde
Não, uma mesa não tem cérebro, eu vou lá ver. Quando ele falava que mesa girava, que dançava, que bailava, aí, não vou nem ver isso, não. Rose, você está trazendo uma característica natural do pesquisador, ceticismo. Ceticismo. Né? Então, Kardec, como pesquisador, era uma condição natural dele que ele duvidasse, que ele trouxesse para o campo das conjecturas, do estudo, da comprovação. Então, até nesse aspecto, aquele que é escolhido para falar ou para trazer a codificação da doutrina espírita, ele vem embasado com isso. Porque se uma pessoa que aceitasse tudo de um ponto de vista... Né? Eu estava hoje lendo na Revista Espírita de maio de 1860, ele publicava na Revista Espírita todas as comunicações, né? Nos livros da codificação, ele tem uma grande parte, mas aquilo que não deu para editar nos livros tem na Revista Espírita, porque tudo que acontecia, Kardec incrivelmente registrava. E então aí tem uma comunicação através de uma médium lá na França, que a pessoa, o espírito fala assim: eu sou Elane, sou o gênio das flores. E aí faz um discurso assim lindíssimo sobre flores, sobre isso e aquilo. Aí depois Kardec começa a fazer perguntas assim. Esse espírito já esteve encarnado? Se ele não esteve encarnado, por que ele tem nome? Como assim uma pessoa é gênio das flores? E flores tem alguém para ser o responsável, né, pelo... E aí você vai percebendo esse caráter investigativo necessário, neutro. Ele vai ali buscando característico, mas isso assim, nos detalhes. Sim. É muito bacana da gente aprender, né, com a seriedade do professor Hipólito Leon Denizar Rivaio, que era o nome dele. Rose, essa pesquisa que a gente tem acompanhado aí, o pessoal fazendo estudos sobre os genes das pessoas que são, entre aspas, portadores da mediunidade. Um dos pesquisadores agradece as posições contrárias dos cientistas que dizem que necessitam de comprovações científicas dessas. E aquilo é um estudo, não é de falar que a mediunidade, não, ele vai trazer características que estão presentes nos médios. Então, até esses estudos que estão saindo agora, porque o Espiritismo já fala há muito tempo, é necessário que se tenha esse crivo da razão. Não é? Não, vamos aceitar tudo. Não, é importante o trabalho que eles estão fazendo. Vai nos ensinar a termos fé, mas uma fé raciocinada. Porque uma fé cega não vale de nada. A fé, quando ela é raciocinada, ela tem base, ela se sustenta. E ali ela tem segurança quando você enxerga de onde vem isso, para onde vai, né? Não é algo que é colocado goela abaixo. Porque o evangelho, por exemplo, não é para ser uma camisa de força. Porque tem que amar o outro, porque tem que perdoar. Como assim? O outro me lesa, me machuca, né? Faz o que faz, eu tenho que perdoar. Vamos entender o que é o perdão. Vamos compreender a vinculação e vamos compreender as histórias pregressas. Os porquês, perfeito. Então, a doutrina espírita, ela é fantástica na forma de tirar os nossos véus. O Espiritismo, como diz, não impõe os seus princípios. Convida a conhecê-los sobre o crivo da razão, antes de aceitá-los como doutrina ou religião. Quando você fala da necessidade do perdão, Rose, ele diz, os espíritos que são superiores na perspectiva da hierarquia, do conhecimento, das vivências, dizem a respeito das consequências do não perdão. O não perdoar é um livre-arbítrio que você trouxe dentro de um princípio, é uma propriedade sua. Agora, ele esclarece para a gente as consequências do não perdão e por que, às vezes, esses indivíduos vêm nos cobrar numa encarnação
atual. É muito bom. Muito bom. Martins Peralva. Realizou o mestre Lyonês com critério perseverantes estudos desses fenômenos. Força neutra sobre o ponto de vista moral. Ele foi deduzir, então, as consequências filosófico-religiosas profundas. Enquanto muitos identificavam naquelas comunicações objeto para satisfazer curiosidade nos salões parisienses, perguntas frívolas, superficiais, com quem vou casar, qual o número da loteria, perguntas, né, muito vazias de significado, esse professor Lyonês, ele vai fazer perguntas dentro do grau intelectual que ele já era portador. Então, ele vai perguntar, a primeira pergunta, o que é Deus? Então, ele não pergunta nem quem é Deus, nem para quê, tal. Ele pergunta o que é. E aí nós vamos encontrar sobre Júpiter, nós vamos encontrar sobre relações do mundo espiritual com o mundo material, nós vamos encontrar sobre suicídio, sobre as leis morais, sobre as leis que regem o planeta. Nós vamos encontrar sobre as consequências e benesses do mal e do bem, a classificação dos mundos habitados, a classificação dos espíritos. Kardec vai fazer uma investigação, ele vai ser um entrevistador de vários espíritos e ele consegue compilar as perguntas e respostas, mas ele não perguntava através de só um médium e nem só para um espírito. Ele fazia a mesma pergunta através de vários médiuns e para vários espíritos. A consonância e a correspondência ali é que davam a ele a certeza que tinha algo em comum. E para corroborar o que você traz, você fala um pouco da Gênesis. A Gênesis vem nos dizer que passado e futuro são presentes, que Deus é um só, onipotente, onisciente. Vem falar dos milagres e predições, do que é bem, do que é mal, das origens da vida, do caráter universal. Revela ainda de onde viemos, Brandina, e para onde nós vamos. O porquê dos sofrimentos, o objetivo das nossas existências e até o que nós somos. Lindo esse poema. Poema Conhecer. Exatamente. Então, vamos vendo aqui que Martins está trazendo de uma leitura muito simples e fácil. E aí ele vai mostrar que ele tinha uma argúcia, né? Ele observava princípios, ele observou que existiam princípios de leis naturais. E aí ele vai fazer essa união entre o mundo, o plano espiritual e o plano físico, porque nós estamos nos dois planos. Não existe assim, vamos pular de lá. Não, é tudo garrado. Só que um está em um estado material e o outro está fora desse estado material. Estudando os fatos mediúnicos em todos os seus aspectos, Allan Kardec concluía pela existência do espírito. Concluiu também pela sua comunicabilidade, através das criaturas sensitivas. Quem são essas criaturas sensitivas? Os médiuns. Assim, pela observação mediúnica, estavam dados os primeiros e definitivos passos para a codificação do espiritismo, que teria seu início com a publicação do Livro dos Espíritos em 1857 em Paris. Então, aí ele fala aqui, nasce no 3º quartel do século passado. Sua fenomenologia, no entanto, nasceu com a própria humanidade. Século passado, porque esse livro foi escrito no século passado. Então, ele fala do século passado, mas nós já estamos no século XXI. Há 2 séculos. E esse livro foi escrito no século XX. O Livro dos Espíritos foi escrito no século XIX. Através da mediunidade, terminando esse capítulo, que o conhecimento doutrinário orienta e dignifica. Temos condições de ver, ouvir e confabular com os entes queridos que nos antecederam de volta, né, na grande viagem.
Então, nós temos essa condição. Muitas vezes, uma pessoa, na hora que está desencarnando, momentos antes, semanas antes, sabe? Grande, todo mundo, a gente vai saber histórias dessa, né? Que a pessoa começa a ver, ó, a mamãe está aqui no meu quarto, papai, né? Ali mostra, né? É a demonstração viva que ele realmente está enxergando, porque do mesmo jeito que eu vou buscar minha filha no aeroporto quando ela chega, que mora fora, a pessoa vai buscar a gente no aeroporto da vida, vem trazer na reencarnação e vem buscar na desencarnação, porque ninguém nunca está só, ninguém nunca está só. Porém, é muito importante que quando às vezes uma pessoa sente que está quase chegando o seu momento de desencarnar, tem muitas pessoas que sentem, que chamam, Meire, eu queria passar esse aparelho para você, porque eu acho que ano que vem eu não estou aqui mais. A nossa reação, às vezes, é uma reação automática de, não diga isso. Pertencimento. Não diga isso. E você vai engorar, bate na madeira. Deixa aquela pessoa falar, expressar. Você vai viver muito ainda. Tá? A pessoa, às vezes, está ali no momento que precisa expressar o que está sentindo, falar dos medos dessa viagem ou dos anseios dessa viagem. Claro que tem uns que se fazem de vítima, eu acho que eu já estou para morrer, não sei o quê. Mas eu estou falando da pessoa que realmente é mais lúcida, mais sensata e fala, eu estou sentindo que eu, né, que eu estou, né, chegando no meu momento da minha viagem. Uhum. Você falava, Rose, sobre as relações dos espíritos com os homens, ou seja, os encarnados com os desencarnados. E aí a gente vê aqui, as relações dos espíritos com os homens são constantes e sempre existiram. E no vai e vem das vidas, sempre se repetiram. Os bons espíritos nos atraem para o bem na ação, sustentam-nos nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Isso mesmo. Através da doutrina espírita, a gente vai ter o consolo, nós vamos nos sentir consolados, porque ele é o consolador prometido. Nós vamos enxergar que não estamos sozinhos, nós vamos compreender que quando a gente não encontra os motivos das nossas dificuldades nessa existência, nós vamos encontrar na outra, mas não é para a gente estar procurando, não, né? É para viver o agora, viver o hoje, na melhor forma que possível. Pudermos, fazer dessa reencarnação a nossa melhor versão de nós mesmos, para que a gente pare de repetir as mesmas tranqueiras que a gente já fez, para a gente parar de se iludir. O objetivo da encarnação é experienciar essas dificuldades que temos e essas mensagens que nos chegam intuitivamente, Rose, daquilo que fizemos sem conhecimento de causa, né? Então eu preciso ser bom porque é uma necessidade de ser bom. Não é porque eu fiz mal a Brandina, porque eu sei que fiz mal a Meire, não. Eu tenho que ser bom. Porque ser bom faz bem e faz bem. A essência é divina. A nossa essência é divina. É gostoso ser bom. É gostoso ser do bem. Você sente mais leveza, né? Você destrava os ossos, você libera essa rigidez, né? Que firmeza é uma coisa. Vamos ser firmes, mas não precisamos ser rígidos. Então, esse livro... nesse capítulo ele vai falar aqui de que Leon Denis disse que essa doutrina iluariza de esperanças a noite de nossas vidas. Então traz esse luar, ele traz esse movimento que nos clareia, né? Porque às vezes a gente se sente numa noite, num sombrio, né? E a doutrina, ela traz um clarão, ela traz um luar, nos preenchendo de esperanças, de consolo, e que vale a pena viver, vale a pena viver bem e ser do bem.
Perfeito. Eu não Brandina. eu não sei se por experiência, assim, que algumas vivências, né? Vivências mesmo, com a espiritualidade, eu sempre achei que um fator, assim, essencial é você ter a confiança na espiritualidade. A confiança em você, né? E a confiança nessa espiritualidade amiga que está o tempo todo te assistindo, te protegendo, te ajudando. Eu sempre digo assim, ô meus amigos, vocês, eu falo assim, vocês que na hora estavam lá e disseram assim, vá Brandina, vá, que nós aqui vamos te ajudar. Mas eu não digo isso, não, é com certeza que eu sei que aconteceu isso. Entendeu? Hoje mesmo pela manhã que eu faço as minhas meditações de manhã, aí eu peguei uma fotografia de Bezerra e peguei uma fotografia de Joana e fiquei conversando. Eu sei que a senhora fala comigo. Quando eu converso com a senhora fala. Aí eu conversando assim, né, com ela, falando, aí olhando também para um retrato de Bezerra de Menezes, eu disse assim, meu amigo, quantas vezes, eu não posso, não tem nem como falar as milhões de vezes que eu fui visitar doentes, pessoas que eu chamo pelo Senhor, que eu lhe convido a ir comigo, e eu sei que o Senhor vai. Entendeu? Então, eu acho que quando a gente tem essa confiança, a vida fica mais leve. Você saber que tem esses amigos, né, que estão ali o tempo todo lhe protegendo, lhe ajudando nessa caminhada, que não é nada fácil. Aí, você sabe, às vezes que você acertou, às vezes que, muitas das vezes, não é que existe certo nem errado, mas a gente acha que não era o caminho ideal, mas que teve o tempo todo protegido por essa espiritualidade amiga. Então, eu sempre digo assim, as meninas lá no centro, às vezes eu digo assim, olha, eu não me importo de dizer, por exemplo, você tem uma evidência, aí tem gente assim, eu não vou falar porque alguém vai dizer que é mentira. Não tem? Eu sempre digo assim, eu digo, olha, eu não me importo que ninguém diga que é mentira ou é verdade. O importante é o que eu estou vendo e o que eu estou falando. Porque quem está sentindo sou eu, quem está vendo sou eu. E eu sempre trato, com muito compromisso e com muito amor, tudo. Então, eu não me preocupo se eu falo e se alguém duvida, se é uma inspiração, se eu estou falando e se alguém acha que não é. Então, eu acho esse fator confiança, desenvolver esse fator confiança, sim, né, com a espiritualidade, eu acho que é fundamental assim na nossa vida, para que a gente não deixe que o outro, por exemplo, numa mediúnica mesmo, numa sala de mediúnica, você vê, você observa, aí se for uma necessidade de falar, não vou falar não, porque senão os outros não vão acreditar. A censura, né? A censura, o melindre, né? Porque muitas das vezes você fica com melindre. Então, isso, em mim, eu trabalhei muito bem, porque assim, o importante é assim, eu estou vendo, se você não está acreditando, aí o problema é seu. Eu estou dando o meu recado. E assim, na vida, diante da vida, eu vou buscando sempre esse conforto e essa ajuda para que eu possa caminhar de uma forma mais ou menos correta na existência. Aqui tem uma frase, viu, Brandina, que diz assim, ó, se alguém não gosta de nós, problema dele. Se nós não gostamos de alguém, problema nosso. Lutemos pelo privilégio de amar. Nosso amigo Sabarreto está instruindo hoje aqui a nossa reunião. Rosiane Massariol. Eu quero anunciar que amanhã, domingo, vai ter a caravana Baiana da Fraternidade visitando o Centro Espírita Irmão Miguel,
às 16 horas. E Alô, a palestrante, alô, Sueli e toda a turma do Irmão Miguel. Caravana Baiana vai estar aí amanhã. E também, assim, se convida todas as pessoas também para visitar o Centro Espírita Irmão Miguel, que fica ali no Santa Terezinha, na margem da linha, né? A palestrante, melhor falar Marechal Floriano. Marechal Floriano. A palestrante vai ser Cecília Xavier, lá do Centro Boa Nova de Alô, Pujuca. E vamos, então, visitar o Centro Espírita Irmão Miguel. Ok, olha o tempo que passou. Vamos a Meire? Meire, vamos Meire a Sabarreto. Oi? Sabarreto, o que você está fazendo aqui hoje, meu irmão? Eu acho que ela está presente aqui, viu? Oi? A energia Oi? Vocês não entenderam isso. Meire e Sabarreto, Sabarreto. rapaz. Eu falei as duas pessoas que estão hoje aqui conosco. Meire e Sabarreto. Não é, Brandina? Escapei, Brandina? Foi boa? Vivendo Foi boa. realidade ou ilusão? Gente, com vocês, qual é a música? Esperança, vamos de esperança. Vamos né? esperançar. Depois de uma leitura dessa, né, o que a doutrina, o que Kardec nos trouxe através dos espíritos, foi uma grande esperança de que não estamos sós. Mas, como diz minha amiga, precisamos saber com quem vamos nos ligar, né? Nos conectar. Então é isso. A esperança desce a linha do horizonte, traz tanta paz em reluzente doce olhar, que nos conforta quando o mar não é tão manso, quando o que resta é só um frio sem luar, e nasce leve, devagar, em uma canção de ninar, que nos acolhe pra dizer: o amor jamais deixou você. Ó esperança, és para sempre, sempre viva. Te ofereço a minha casa pra morar. Nos meus sentidos quero ter os teus conselhos. Na minha voz eu quero sempre te buscar. Se alguma coisa eu temer, estou contando com você pra me dizer, ao me acalmar, que o amor jamais me deixará. E nasce leve, devagar, em uma canção de ninar, que nos acolhe pra dizer: o amor jamais deixou você. Bravo, bravo, bravo. Nota 9? 9,5. Falta agora a banda e o coral. Evanildo, meu irmão, suas considerações finais. Então, que possamos viver a cada um de nós a nossa realidade, né? Considerando e respeitando sempre a realidade dos outros. Então, que possamos ter um bom final de semana e que Deus nos abençoe agora e sempre. Rose vai preparando, você vai fazer a prece final, viu? Eu achei que a gente ia ter outra música de prece.
eu ia botar... Quanta luz. Hã? Bom, então a gente, de repente... Aproveitar que nós temos aqui explorar, né? E quando a gente pode explorar uma pessoa. Brandina, suas considerações. Boa noite a todos, gratidão sempre. Que Jesus nos conduza nesta nova semana e que possamos sim, no próximo sábado, estar aqui com o nosso convite ao recato. Recato. Uma pessoa recatada. Ao recato. Ok. Então, Rose, você... Eu quero mandar um abração para Miralva Nascimento, para Rani Paula. E assim, dizer, né, que Deus as abençoe ricamente. E quero dizer a todos que estamos no caminho da renovação, da regeneração planetária. E se pudermos aproveitar o vácuo, né, quando a gente ultrapassa um carro, às vezes, você já viu que geralmente quem ultrapassa, o carro está ultrapassando e vai naquele vácuo. Então o planeta está em regeneração. E a gente pode aproveitar esse vácuo e nos também regenerarmos, pegar aí nessa pegada. Lembrando que quando a gente vai nessa proposta de renovação, claro que a vida vai nos incentivar a fixarmos os conhecimentos. E fixar conhecimento sempre é na prática. Teoria é uma coisa, prática é outra. É aí a hora do laboratório chamado família, do laboratório chamado trabalho ou, né, convivência, nos trazer as grandes oportunidades de burilamento. Que Jesus fique em cada lar e em cada coração. Amém. Aqui a gente traz... E nessa hora, enquanto Meire canta, quem tiver seu sintoma, seu problema, seu desafio, que mergulhe nesse momento, que feche os olhos, que sinta, né, que peça o que deseja, o que precisa e tenha confiança, né, em tudo. Confiança em Deus, confiança no Cristo, confiança nos espíritos superiores que estão nos amparando o tempo inteiro. E amanhã nós estaremos abraçando a nossa irmã Rosiane, que estará comemorando mais um ciclo aqui nesse planeta. Ela pensou que ia escapar agora? Amanhã. Não, agora que você vai falar isso. Então vamos todos vibrar para que ela continue sendo essa pessoa. Não, então peraí, vou cortar aqui agora. Gente, não, vou cortar. Não, vou corta aqui para ela, corta aqui para ela. Quer dizer que aniversário da senhora fica quieto. É para não dar bolo, é? Você quer dar um bolo da gente para não dar bolo? Amanhã. Amanhã, mas o sábado, o programa é hoje, rapaz. O programa é hoje, como é isso? Tá ligado aqui, tá? Amanhã estarei. Não. Hein? Estarei, quer dizer, eu espero estar, né? Vai que desencarna de manhã cedo. Deixa alguma coisa para mim, viu? Olha, é como você disse, deixa tudo, deixa tudo as empadas, os bolos, né, Brandina? Amanhã estarei completando, né, o primeiro dia dos próximos 50 anos. Olha, rapaz. Meu Deus, será que a gente vai suportar? Ok. E é bom a gente completar, né, mais um período e a gente olhar para trás e ver o que a caminhada até agora e também enxergar, né, os próximos capítulos da série, da nova temporada. Ok, Rose, aqui a gente, lógico que a gente tem que fazer essa parte humorística, diversão, mas a gente deseja a você mais e mais anos de compreensão, mais e mais anos de autoconhecimento, de luz, que você é essa pessoa que traz luz a todos que rodeiam, né? Que lhe rodeiam. A gente de coração deseja muita luz para você. Eu faço Obrigada. aqui, com certeza, as palavras de vocês, né? Com certeza, com certeza. E quero dizer que ela é médium intuitiva.
Porque ela dizia, eu não sou médio de nada, mas ela coloca a palavra certa, na hora certa, até a música, ela pede a certa. Eu tô pensando e ela vai e pede aquela música. Ah, então vamos à música. Vamos lá. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece uma alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Tenhamos então um bom início de semana, a partir de amanhã, domingo. E Jesus em nossos corações. Que assim seja. Que assim seja. Um grande abraço.